Obrigado, Pai, por esta manhã tão edificante que o Senhor nos proporciona para poder estudar a Tua Palavra, Deus, e aprender um pouco mais sobre a importância da oração nas nossas vidas. Que o Senhor me use como canal de bênção para comunicar a Tua mensagem a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Que Teu Evangelho encontre os corações perdidos que necessitam da Tua graça e da Tua salvação. Essa é a minha oração que eu faço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos os irmãos que nos acompanham nessa manhã. Como você está vendo aí, nós vamos conversar sobre algo muito importante, que é a oração na vida do crente. Porque nós devemos orar uns pelos outros. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais. Você que está nos assistindo pelo Facebook, compartilhe aí no seu perfil, aí no seu Face. Você que está nos assistindo no YouTube, compartilhe o link no grupo do seu WhatsApp, no grupo da sua família, do seu trabalho, enfim, para todas as pessoas que você puder compartilhar e também levar essa mensagem a essas pessoas, né? Isso é importante para nós, para compartilharmos o Evangelho, para compartilharmos aí o nome do Senhor Jesus através das nossas redes sociais, tá bom? Então que você possa fazer isso nesse momento, tá? Em nome de Jesus. Irmãos, como eu já comentei aqui, nós vamos conversar hoje sobre a oração. Por que nós devemos orar uns pelos outros, né? A oração na fé protestante é a comunicação, é o fruto consciente do relacionamento com Deus, durante os quais a pessoa louva, a pessoa agradece, ela intercede pela vida do outro, ela pede bênçãos ao Senhor ou para outra pessoa, e através então da oração ela pode desfrutar da presença real de Deus. Não sei se você conhece ou já ouviu falar de John Wesley. John Wesley foi um dos grandes exemplos históricos de uma vida devocional. Wesley, ele redescobriu o que a igreja da sua época tinha esquecido, tinha deixado de lado. É que a oração, ela libera o poder de Deus. Ele chamou a oração de os grandes meios de aproximar de Deus. Então ele seguiu acreditando que a oração persistente, ela é o primeiro passo necessário para ver o mover de Deus acontecendo na nossa vida. Ele tinha a convicção de que precisava se dedicar pelo menos 2 horas por dia com a sua oração pessoal e fez da oração a sua marca registrada do seu movimento no século XVIII. Mas para John Wesley, o principal meio institucional da graça era a oração. Não é exagero dizer que ele vivia para orar e ele orava para viver. Wesley entendia a fé cristã como uma vida de relacionamento com Deus e por intermédio, de Jesus Cristo, e a oração era o dom de Deus para facilitar, para enriquecer essa relação. Para ele, a ausência de oração era a causa mais comum da aridez espiritual da igreja na sua época. Como o próprio John Wesley, ele disse que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. E a oração é a ferramenta correta para que isso aconteça. Então, qual é a correta razão para orar? Quando nós devemos orar? Como nós devemos orar? Essas são algumas perguntas que eu quero responder com você brevemente aqui na nossa reflexão dessa manhã. Por que então nós devemos orar uns pelos outros? A primeira razão é por obediência à palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Eu vou colocar o texto na tela, mas é importante que você possa
também acompanhar com a sua Bíblia aberta, tá bom, meu irmão e minha irmã? O texto vai dizer o seguinte para nós: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ou seja, nós oramos a Deus por obediência a tudo aquilo que Ele tem nos revelado na sua palavra, né? Oramos porque Ele nos manda orar. É vontade de Deus que nós nos relacionemos com Ele, e para isso nós precisamos conversar, dialogar com Deus através da oração, né? O apóstolo Paulo está exortando a igreja de Filipenses a orar, a suplicar. E conosco não é diferente. Porque em tudo na nossa vida, tudo que nós conhecemos, nós devemos entregar nas mãos de Deus e fazemos isso através da oração. Não podemos ficar ansiosos com aquilo que vai acontecer no dia de amanhã, mas entregar em oração a Deus o nosso amanhã, a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, essa é a primeira razão por que devemos orar uns pelos outros. A segunda razão é porque Jesus, como nosso modelo de vida, nos deu exemplo. Diz ele mesmo ser um homem de oração. Por exemplo, Jesus ora por Pedro, né? Vamos dar uma olhadinha lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso de número 31. Lucas 22, verso de número 31. O texto diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E ele vai continuar dizendo: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Que Jesus está nos ensinando aqui, como ele mesmo, sendo filho de Deus encarnado, como servo para nos servir. Ele tinha uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus, e ele fazia isso diariamente, constantemente. Ele persistia a sua vida em oração. Esse é o exemplo de quando ele vai interceder por Pedro, pelas provações que Pedro iria passar brevemente, depois da sua morte e ressurreição. Então Jesus intercede por Pedro, nos dando um modelo de vida, um exemplo de como nós deveríamos fazer com as nossas, durante a nossa caminhada, com as nossas vidas, de ter uma vida de relacionamento com Deus através da oração. Primeiro, porque Ele mesmo nos manda orar. Ele mesmo requer de nós uma vida de relação íntima com Ele, com o Senhor, através da oração. E segundo, porque o seu próprio Filho nos deu o exemplo de termos uma vida de oração, assim como Ele teve também, intercedendo por Pedro, intercedendo pelos seus discípulos. Mas em segundo lugar, meus irmãos, quando nós devemos então orar uns pelos outros? Nós já sabemos a razão. Nós devemos orar a Deus uns pelos outros, primeiro porque Ele nos manda, segundo porque o seu Filho nos dá o exemplo. Em segundo lugar, quando nós devemos orar uns pelos outros? Como o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer, orai sem cessar. Oramos sempre. Mas há situações em que a intercessão se torna mais necessária nas nossas vidas. Compreende? Por exemplo, em tempos de provações, devemos buscar a Deus das nossas vidas quando estamos passando por grandes dificuldades. A igreja intercedeu por Pedro enquanto ele estava preso. Em Atos capítulo 12, versículo de número 5, nós vamos entender essa situação em que Pedro estava passando e que a igreja compartilha com ele. Veja o que diz o texto: Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas
havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que lindo isso, meus irmãos. A igreja, enquanto Pedro estava impossibilitado de caminhar pelas ruas, enquanto teve a sua liberdade tolhida, a igreja estava de joelhos orando por ele. Enquanto Pedro estava passando por provações, a igreja estava orando por ele. Então é certo que nós devemos orar insistentemente, constantemente na nossa vida, como diz o apóstolo Paulo, orar sem cessar. Mas principalmente nos momentos de provações, a nossa igreja deve estar de joelhos para interceder pelos irmãos. Um outro tempo também é que nós devemos orar em tempos de perseguição. Sim, a igreja intercedeu pelo apóstolo Paulo quando ele estava para ser morto por estar pregando o evangelho. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso de número 9, ele vai dizer isso. Olha só o que diz o apóstolo Paulo nesse texto, irmãos. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Interessante que, enquanto o apóstolo Paulo estava sofrendo perseguição, a igreja estava sustentando a sua vida em oração. Em oração, meu irmão. Em tempos difíceis, de provações, de perseguição, devemos buscar a presença de Deus em oração e interceder pelos nossos irmãos. Mas também, não somente em tempos de provações e perseguições, em tempos de evangelização. A igreja de Antioquia orou pelos apóstolos antes de enviá-los para a obra evangelística. Em Atos 13, versículo de número 3, olha só o que diz o texto, irmãos. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Essa era a característica principal da igreja primitiva, da igreja de Atos. Muito antes deles realizarem a obra do Senhor, a missão que Deus deu à igreja, eles impunham as mãos, eles oravam, eles jejuavam, eles intercediam pelos apóstolos, pelos obreiros. A nossa igreja deve assumir esse papel, deve ter essa característica. Nossa igreja tem missionários no campo e nós devemos sustentá-los também em oração para que a evangelização que eles realizam naquele lugar seja efetiva. Em tempos de divisão também, a igreja deve estar em oração. Eu estou linkando aqui vários exemplos para nós, irmãos, para a nossa própria edificação, para a nossa própria compreensão de como a oração é importante na nossa vida. Porque na igreja nós somos chamados a buscar a paz, a buscar a unidade. E por muitas vezes na igreja nós temos divisões, diferentes opiniões, pessoas que pensam diferente, mas isso não deve dividir a igreja, pelo contrário, isso deve somar. As ideias devem somar, devem construir, devem edificar e cada vez mais a comunhão entre os irmãos aumentar. O Senhor Jesus Cristo, vamos ver um texto aqui em Mateus capítulo 5, verso de número 9, irmãos. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele está pregando no monte, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O apóstolo Paulo,
escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 2, ele vai dizer também o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sinti que pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontraram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então, irmãos, nós devemos orar para que a nossa igreja seja mais unida, né? A questão de pessoas pensar diferente dentro da liderança da nossa igreja, a questão de haver pessoas que têm atitudes diferentes, que acreditam numa filosofia para a igreja diferente, não quer dizer que a igreja não deve caminhar junta, pelo contrário, nós devemos concordar todos no mesmo pensamento, numa só fé, num só Espírito, num só Senhor. Finalmente, nós devemos orar também em tempos de decisões difíceis, importantes na nossa vida. Nossas decisões mais importantes vão direcionar os nossos passos. Por exemplo, casamento, o vestibular, o emprego, mudança de cidade, o tratamento médico. Tudo isso deve estar debaixo da orientação de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Romanos, capítulo 12, verso de número 2, quando ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus deve direcionar as nossas decisões, e principalmente as nossas decisões mais importantes, mais difíceis nas nossas vidas. Como é que você vai escolher uma pessoa a qual você vai conviver para o resto da sua vida sem pedir a orientação de Deus? Entrar no matrimônio. Como é que você vai decidir qual vai ser a sua profissão sem que Deus possa intervir nas suas decisões, para que você possa glorificar e honrar o nome de Deus na sua profissão, no seu trabalho? Não é verdade? Então, quando é que nós devemos orar? Constantemente, sem cessar, como diz o apóstolo Paulo, mas devemos orar nas nossas provações, interceder uns pelos outros, nas nossas provações, nas nossas perseguições, quando vamos evangelizar, para que a igreja seja mais unida e não esteja dividida, e também nas decisões mais importantes da nossa vida. E finalmente, em último lugar, meu irmão, como então nós devemos orar uns pelos outros? Já entendemos qual é a razão, por que devemos orar? Porque Deus nos mandou e porque o seu Filho nos deu exemplo. Quando nós devemos orar? Devemos orar sem cessar, como o próprio apóstolo Paulo nos ensinou, nas diferentes esferas da nossa vida. E por último lugar, como então nós devemos orar uns pelos outros? Eu não queria aqui ditar uma regra de como nós devemos orar. O crente ele deve ter liberdade para orar. Mas eu quero deixar algumas orientações da nossa postura quando nós oramos, tá bom? Quero tentar fazer isso com você nessa manhã. Em primeiro lugar, como nós devemos orar? Nós devemos orar continuamente. Como eu citei aqui no início da nossa reflexão, John Wesley, ao acordar, ele já se encaminhava para o seu quartinho de oração, para o seu quarto de batalha, como ele mesmo chamava, aonde ele gastava ali 2 horas por dia em oração pela igreja, pela sua nação. E ele fez isso por 50 anos da sua vida, meu irmão. Você imagina isso? Um homem que teve a sua vida marcada pela oração, os seus joelhos calejados pela oração. E ele nos ensina também, assim como o Senhor Jesus Cristo, a termos uma vida de oração continuamente aos pés do Senhor. Tá bom? Uma outra característica da vida do crente em oração é que ele não só ora continuamente, mas ele ora confiantemente em Deus.
Devemos pedir que o Senhor aumente a nossa fé e sempre acreditar naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, meus irmãos, essa é uma característica do crente. Aliás, ele só recebe esse adjetivo porque ele leva uma vida de oração. Crente, que realmente acredita em Deus, ele ora, ele se relaciona, ele conversa, ele dialoga com Deus. Percebe? Então, devemos orar, não só continuamente, mas também confiantemente. E também nós devemos orar obedientemente à vontade de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar, provavelmente não, se você não é da área da teologia, se você só é um membro participante congregante na sua igreja. Mas há um teólogo chamado Wayne Grudem, que ele vai dizer o seguinte, ele tem uma frase muito interessante, que a oração e o santo devem viver em acordo uns com os outros. É mais ou menos isso. Ele vai dizer que a oração e o santo vivem e caminham juntos. Abraão, ele cria em Deus, mas a sua vida ela foi aprovada porque as suas atitudes estavam em conformidade com a sua fé. Como diz o apóstolo Tiago, que a fé sem obras é morta. Então, irmãos, viver uma vida com Deus é obedecer à sua vontade. Logo, a sua oração deve expressar a vida de Deus em você. Porque a fé e as suas obras devem caminhar juntas. Tudo aquilo que você faz é percebido pelas pessoas com quem você convive. A maneira como você ora deve ser revelada nas suas atitudes, como você vive com Deus. Logo, como nós devemos orar? Devemos orar continuamente, devemos orar confiantemente e também devemos orar em obediência a Deus. Mas também, irmãos, devemos orar humildemente diante de Deus. Nós não mandamos em Deus. Muito diferente como você vê aí pessoas na televisão orando, determinando o que Deus deve fazer. Pelo contrário, nós não somos donos de Deus. Deus não atende à oração do soberbo. Não ouve orações orgulhosas, mas se agrada do humilde. Sim. Lucas, capítulo 18, verso de número 11. Olha só o que diz o texto, meu irmão. Vou colocar aqui na tela para você. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Olha que sério isso, irmãos. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Agora, o publicano vai fazer a oração. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Você consegue perceber a diferença dessas duas orações? A oração feita pelo religioso fariseu e a oração feita por esse publicano. A diferença é que um fez uma oração sendo soberbo a todos aqueles, com relação a todos aqueles com quem ele convivia. Senhor, eu dou dízimo de tudo aquilo que eu tenho ganho. Eu jejuo, eu oro, eu vou à igreja. Mas estava colocando a sua vida em comparação àquele que, socialmente falando, era desmerecido. O publicano chega diante de Deus com o seu coração contrito e quebrantado. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Essa é uma característica importante e o crente sempre deve lembrar quando for orar diante de Deus. Por fim, como nós devemos orar? Devemos orar conjuntamente, em comunhão, unidos.
Tão importante quanto orar pelos seus irmãos é orar com seus irmãos. A igreja em Atos, ela tinha essa característica muito evidente na vida dela. Atos capítulo 2, verso de número 42, irmãos. Olha só o que diz o texto. Vou colocar aqui para os irmãos, só um segundinho. Olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essa era a característica principal da igreja primitiva, da igreja de Atos. Eles estavam unidos em oração. Mas há um outro texto também que está em Atos, capítulo 4, versículo de número 24, que vai dizer o seguinte: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, eles estavam unânimes, orando, uns joelhos no chão, orando uns pelos outros e orando uns com os outros. Essa é a grande importância, irmãos, de estarmos em comunhão numa comunidade, inseridos numa igreja. Porque isso faz com que nós revelemos a nossa pequenez diante de Deus e diante dos homens. Nós precisamos orar uns pelos outros e uns com os outros. Mas para concluir, meu irmão, minha irmã, é muito importante orarmos, como eu falei, uns pelos outros, uns com os outros. Porque quando nós oramos uns pelos outros e uns com os outros, nos colocamos na dependência de Deus e exercitamos a fraternidade cristã. No exercício da oração, o amor é compartilhado mutuamente. Por isso, nós nos colocamos diante de Deus em oração para revelar aos homens que nós dependemos de Deus, que Deus está no controle da nossa vida, que nós nos relacionamos com Deus diariamente, constantemente. E também revelar aos homens que nós dependemos sim uns dos outros. Na oração nós nos revelamos, nós compartilhamos as nossas fraquezas e as nossas alegrias, e isso nos fortalece, isso edifica a vida da igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão. Que você tenha um domingo abençoado pelas mãos do Senhor. Qual a necessidade de estarmos unidos em oração? Por que devemos orar? Porque Deus nos mandou. Porque o seu próprio Filho nos deu exemplo. Quando nós devemos orar? Devemos orar sem cessar. Quando passamos por provações, quando passamos por perseguições, quando vamos evangelizar, enfim. Como nós devemos orar? Com humildade. Devemos orar insistentemente, com fé, porque somente assim nós vamos viver a vida de Deus em nós, em comunidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã e pela Tua palavra que nos edifica. Que a verdade da Tua palavra seja praticada e vivida em nós. Uma vida de oração. Porque só faz sentido a vida do crente se ele vive realmente uma vida de relação íntima e mútua com o Senhor e com o próximo. Nos ajude, Pai. Nos fortaleça. Nos dê a motivação correta para buscarmos a Tua presença em oração e para vivermos em comunhão, orando uns pelos outros. Porque assim, com certeza absoluta, nós seremos bem-aventurados. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo. Mais tarde, às 19 horas, você fique aguardando, porque nós vamos também participar do nosso culto de adoração através da nossa live, tá bom? Que Deus te fortaleça, que você possa buscar ao Senhor em oração da maneira correta e orar em comunidade pelo seu próximo, pelo seu irmão e com ele, tá? Através da oração. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.